pessoal, tudo bem? Meu nome é Tendresse Lima, eu sou psicóloga clínica em Brasília, e hoje eu venho aqui conversar um pouquinho com vocês sobre aquelas perguntinhas deixadas dentro do grupo Mais Livres, né? Sobre aqueles questionamentos, e a gente vai conversar um pouco sobre essas respostas. Eu listei aqui algumas das perguntas para a gente estar conversando e a gente estar respondendo aí para vocês. Vamos lá, primeira pergunta. Existe mães narcisistas com 2 bodes expiatórios e nenhum filho dourado? Bom, gente, em se tratando de transtorno de personalidade narcisista, o melhor papel que essas pessoas têm é a manipulação, né? Elas são camaleoas, né? Essas mães, essas pessoas, elas têm a facilidade de trocar de papéis, de ser dissimuladores, de usar várias máscaras ao mesmo tempo, dependendo da necessidade de cada uma delas e depende do momento, né? Mas quando a gente fala de bode expiatório e de filho dourado, essa curiosidade dentro das famílias, né, em se tratando de mães narcisistas, a gente tem que olhar um pouquinho, tem que estar lembrando algumas coisas. Como é a constituição dessa família? É uma família só de homens, meninos? É uma família de uma mulher e 2 homens? Né? É uma família de todas as mulheres, 5 mulheres? É uma família de filho único, homem? É uma família de filha única, mulher? Então, tem algumas características da estrutura da família para a gente estar conversando. Agora, tem uma outra característica que é da personalidade, né? Narcisista gostam de colocar no lugar de bodes expiatórios os filhos empatas, ou gostam de ter esposas, companheiras, né? Pessoas empatas. É aquela relação chave-fechadura. O narcisismo é um sugador universal e o empata é um doador de emoções universal. Então, quando a gente vai falar dessa relação de bode expiatório, de filho dourado, né? Ela vai manipular. Ao mesmo tempo pode ter 2? Pode, mas ela vai precisar que outra pessoa assuma esse papel de dourado. Pode ser um neto, pode ser uma nora, pode ser outras pessoas, porque ela precisa desse papel social de boazinha, né? Ela precisa falar, olha como eu amo a minha neta, olha como eu faço tudo pela minha neta, né? Você está falando, é uma bobagem que eu não gosto de você. Olha como eu sou uma boa mãe, né? Eu sou uma ótima mãe para o seu filho. Então, essa questão de bode expiatório e filho dourado tem uma série de coisas que precisam ser avaliadas, né? Mas, ao mesmo tempo, pode ter variações dependendo da necessidade de um narcisista, porque narcisistas são manipuladores, não é mesmo? A gente não pode esquecer disso. Narcisistas são pessoas manipuladoras. Vamos lá para a segunda pergunta. Quando a mãe narcisista tem um personagem tão bom que você sente que ninguém acredita que você é a vítima, o que fazer para se sentir bem, tendo que se afastar de toda a família? Bom, quando a mãe narcisista tem um personagem tão bom que você sente que ninguém acredita em você, você está querendo ser validado por quem? Você precisa que as pessoas acreditem em você para quê? São algumas perguntas que a gente precisa se fazer para si, às vezes para ajudar a sair dessa relação narcísica, dessa teia de adoecimento, né? Porque a nossa mente fica criando historinhas para invalidar o abuso narcisista. E uma das perguntas que muito aparece é essa: como que eu vou fazer para as pessoas acreditarem em mim, né? E você precisa que as pessoas acreditem em você por quê? Porque muitas vezes essa mãe narcisista, muitas vezes não, os narcisistas, eles fazem uma campanha a seu favor, então eles assumem esse papel de bonzinho, assumem esse papel de pessoa caridosa para os outros, justamente para esconder esse seu lado perverso. Mas você conhecendo um filho, uma esposa, alguém que conviva, conhecendo o transtorno de personalidade narcisista, sabe o quanto essa pessoa está fazendo mal
para você, tá te adoecendo, tá te afastando dos outros, tá trazendo vários comprometimentos emocionais para você, uma pessoa tóxica. Para que você quer ficar perto dessa pessoa? Por que você tem que ficar perto dessa pessoa? Só porque ela é mãe? Não sei. Só porque ela é seu marido, você tem que aceitar abuso? Só porque ela é mãe, você tem que aceitar a ser uma pessoa doente, tomar remédio para o resto da vida? Não sei. São questões que a gente coloca para vocês pensarem, né? Por que você precisa que os outros da sua família acreditem em você? Eu acredito muito que as pessoas que forem preocupadas com você, preocupadas mesmo, de coração, não aquela preocupação que na hora do pega pra capar deixa você se virar sozinho, né? Ah, eu gosto de você, eu amo você, mas na hora que você vai levar alguma coisa para essa pessoa, ela fala assim, esse problema é seu. Isso é problema da sua casa, eu não posso me meter. Isso é problema entre você e seu marido. Isso é problema entre você e a sua mãe. Essa pessoa, ela não quer o seu bem. Ela não quer, porque se você está levando um sofrimento até ela e ela não está acolhendo esse sofrimento, será mesmo que ela gosta mesmo de você? Ou ela está interessada em saber o que está passando dentro da sua casa? Ou ela está interessada só ali naquele papel de ouvinte? Né? Eu não me meto, isso não é problema meu, isso é problema seu e da sua mãe, resolva vocês sozinho. Você vai querer uma pessoa dessa perto de você só porque ela é da sua família? Você tem que mostrar, provar para essa pessoa que a sua mãe tem um transtorno de personalidade narcisista. Para quê? Para as pessoas acreditarem em você? Mas para que você precisa dessa validação? Né? Eu trago isso porque, por tantas invalidações que nós, filhos, né, com transtorno de personalidade narcisista, recebemos ao longo da vida, essa necessidade de validação do outro sempre é que faz a gente continuar no ciclo do abuso. Essa necessidade de validação, de sentir bem só quando o outro está de acordo comigo, e às vezes faz até eu mudar a minha forma de estar no mundo, é que faz manter essas relações de abuso. Então eu queria que vocês pensassem sobre isso, né? Por que essa necessidade de validação da família e dos outros acreditarem em você que sua mãe tem um transtorno de personalidade narcisista? Porque aquelas pessoas que gostam de você, elas vão te entender, elas vão perceber esse abuso, elas vão estar do teu lado. Pode ter certeza disso. E vai ficar do teu lado quem vale a pena, quem é para estar do seu lado. E quem for embora, adeus, sinto muito. Se presenteie com novas amizades, se presenteie com relações saudáveis, se permita a quebrar esse ciclo e a conhecer novos caminhos, se arriscar por novos caminhos. Né? Essa é um dos maiores desafios que os filhos e as pessoas que convivem com transtorno de personalidade narcisista, que sofrem, que são vítimas, um dos maiores desafios de quebrar esse ciclo é se arriscar em novos desafios. Porque a gente não acredita em nós mesmos, não é mesmo? Tem a questão da invalidação, tem a questão de não acreditar nas habilidades. Então, a gente tem que permitir e pensar, né? Por que eu estou querendo essa validade? Para que eu preciso da validação de uma pessoa que eu vejo a cada 3 meses? De uma pessoa que eu vejo só no Natal, não é mesmo? Depende de quem é essa pessoa, quem é essa família que você está querendo, que você está precisando dessa validação. Tá? Vamos lá para a próxima pergunta. Como se defender de uma mãe narcisista que quer prender a filha junto a ela através da justiça? Como se livrar? Bom, teve uma colaboradora, uma membro do grupo, que já deixou uma dica bem legal aí, né, com relação a essas questões judiciais. Tudo que a mãe narcisista quer é te prejudicar. E uma forma de evitar é essa que a colaboradora deixou, deixando uma procuração para que uma pessoa te represente sempre junto à justiça. Por quê? Essa é uma forma de não dar suprimento. Porque se você for até o juiz e ela perceber que você se desestruturou, que você está ali obrigada, a melhor forma que tem é não dar alimento narcísico para essas pessoas. E o que é o alimento? É você.
são as suas emoções, sejam felizes, sejam de tristeza, evite ao máximo, tá? A colaboradora foi joia, obrigado aí pela sua resposta, e é assim mesmo, é uma ajudando a outra que a gente vai conseguir nos fortalecer e sair desse ciclo, né? Vamos lá para a próxima. Próxima pergunta. Eu sou apaixonada, doente pelos meus irmãos. Será que eu virei mãe no lugar dela? Na minha cabeça, pode ter existido uma inversão de papéis. Bom, se você já está perguntando isso, né, para você, que você ama tanto os seus irmãos, que você se sente mãe, né, você fica se questionando essa inversão de papéis, pode ter certeza que essa inversão aconteceu, né? Você tem que amar os seus irmãos como irmã e não como mãe. Você vai ter que fazer um trabalho para você voltar para esse papel de filha dessa mãe e irmã dos seus irmãos. A gente não pode ocupar o lugar que não é nosso. Quando a gente está num lugar que não é nosso dentro da família, independe de que papel que seja, ele vai exigir da gente um fluxo de energia que não é nosso. Então você vai ficar adoecida, você vai se sentir exausta, você vai se sentir sobrecarregada, porque esse lugar não é seu, né? A gente tem que devolver para essa mãe, fazer esse exercício de devolver esse lugar da mãe para ela e voltar você para o seu lugar de filha e irmã, principalmente dos seus irmãos. Você tem que ter amor, cuidado de irmão com seus irmãos. Nem eles podem te ver como mãe, já que essa mãe está presente, ela existe, não será legal para eles também, né? E você também vai adoecer nesse lugar de mãe deles. Você precisa ser filha dessa mãe e irmão desses irmãos, cada um dentro do seu papel a qual foi dado, não é mesmo? A gente não pode aceitar. Como que isso vai acontecer? Como que eu vou realizar isso? Terapia. Você vai precisar de bastante terapia para você conseguir se voltar para esse lugar. E antes da terapia, que eu acho mais importante, é você aceitar que você é irmão desses irmãos, né? Começar a conversar com você mesmo, que você, nessa relação, é irmã. E devolver para sua mãe a autoridade de mãe, o papel de mãe, o cuidado de mãe, e assumir esse papel de filha. Tudo bem? Vamos lá, mais uma. Diz que narcisismo é um transtorno de personalidade. Portanto, é considerado como uma doença, certo? É aquela pergunta do DSM, né? Que narcisismo, transtorno de personalidade narcisista está dentro do DSM e ele é considerado uma doença, certo? Não, ele não é considerado uma doença. Ele é considerado um transtorno de personalidade, né? E o transtorno de personalidade é um jeito de ser. A personalidade, gente, todo mundo tem, né? Não é mesmo? Eu tenho uma personalidade, minha filha vai ter uma personalidade, minha mãe vai ter uma personalidade, você vai ter uma personalidade. Faz parte da existência, é um jeito de ser, né? O transtorno vai ser um jeito de ser inflexível, que vai trazer prejuízo para si e para o outro, socialmente, vai trazer prejuízos nos relacionamentos, vai trazer prejuízos em várias áreas da sua vida. Então, o transtorno de personalidade, ele é classificado dentro de dois transtornos e não como doença, tá? Porque se a gente for olhar a doença, a gente vai ter que falar de cura, né? A gente vai ter que falar de tratamento, a gente vai ter que falar de medicação, tem várias partes para ser considerado doença, vai ter que ter um desequilíbrio aí para ser considerada essa doença. E o transtorno de personalidade é um jeito de ser inflexível. A pessoa não vai mudar nesse jeito de ser. Ela pode melhorar alguns traços se ela chegar a uma terapia, né? Mas o que a gente já sabe? É muito difícil uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista assumir que tem um transtorno e que precisa de ajuda.
né? Na cabeça dela, elas são os melhores, elas são as certas, e os outros é que são errados, os outros é que precisam, são os loucos, né? Os outros é que precisam de tratamento e remédio. E de tanto acreditar nisso, de tanto ser invalidado aos longos dos anos, quem é que acaba indo para o psiquiatra e quem é que acaba adoecendo e quem é que acaba precisando de ir para o psicólogo? São as vítimas, não é mesmo? Então, transtorno de personalidade é um desajuste da personalidade, tá? É um comportamento desadaptativo. Não é considerado uma doença dentro do DSM, tá bom? Ele está dentro da categoria de transtorno de personalidade. É um pouquinho difícil de vocês compreenderem, porque quem adoece, e muitas vezes tem doença, pode ter doenças associadas, tá? O transtorno de personalidade narcisista, às vezes, eles pode ter um adoecimento associado, uma depressão, pode ter uma cardiopatia, que é uma doença, pode ter uma diabetes, que é uma doença, pode ter um adoecimento mental, né? Uma bipolaridade, ainda vai agravar mais ainda esse quadro, né? Mas a gente está falando de transtorno, separando somente o transtorno de personalidade. Só o transtorno de personalidade é uma doença? Não. Ele é um transtorno de personalidade, é um jeito de ser disfuncional. Ele tem um comportamento disfuncional inflexível ao longo do tempo, tá bom? Vamos lá, mais uma pergunta. Como reverter os gatilhos deixados pela mãe narcisista? Como reverter esses gatilhos? Bom, eu diria para você começar cuidando de você, a olhar para si. Porque se você é uma vítima, você é uma pessoa empata, não é mesmo? E o empata, ele está muito voltado para o outro. Ele tem uma facilidade de se colocar no lugar do outro. E quando ele passa para esse papel de se colocar no lugar do outro, ele esquece de si, né? Aí tudo vai ficar muito mais difícil. Como que você vai começar a se livrar desses gatilhos? É olhando para si, é se percebendo enquanto uma pessoa importante nesse mundo, aprendendo a dar limite ao outro, aprendendo a dizer não ao outro, né? E percebendo que esses comportamentos que te geram gatilhos, se você observar, eles são repetitivos. Com o tempo, se você olhar para si e passar a se observar, vai escrevendo o que aconteceu no dia que despertou o gatilho. Foi uma palavra que ela falou? Foi um gesto que ela fez? Foi uma forma de sabotagem? Foi conversando com a vizinha? Foi falando de você pro irmão? Você tem que olhar para si e aprender quais são esses gatilhos. Como esses gatilhos acontecem em você? Quais são esses momentos, né? Quando você fala em gatilho, o que acontece com o seu corpo? Você responde de forma desajustada? Você reage a esses gatilhos? Você chora? Você se tranca no quarto? O que você faz diante desses gatilhos? Então, para você se livrar desses gatilhos, você primeiro vai ter que aprender a olhar para si e perceber a forma como funciona, qual a função desses gatilhos na sua vida. Que quando você começar a observar direitinho, você vai ver como ela age e você vai saber se proteger. Você vai ver também como você reage diante do comportamento do gatilho. Se você reage de forma inadequada, você está dando suprimento, né? Se ela estiver perto e você estiver dando suprimento, o que você vai ter que fazer para não dar esse suprimento? Pedra cinza, né? Como o pessoal gosta de falar, faz a egípcia, não dá importância, não reagir, finge que não tá ouvindo, ou fala simplesmente, né, aquelas frases, eu não concordo com você, mas eu respeito a sua fala, né, de forma suave, de forma segura, não precisa se rebaixar, mas também não precisa concordar com tudo, não é mesmo? A gente vai ficando por aqui, tem mais perguntas, eu volto em outro vídeo dando continuidade a essas respostas, né? Tem bastante pergunta ainda para a gente tá respondendo,
mas nesse momento eu vou parando por aqui. Conto com você no nosso canal do YouTube. Por favor, gente, passem lá, se inscrevam, curte o nosso canal, que logo, logo teremos novidades aí também. Estaremos lançando o nosso Insta, né? Logo, logo vem um presentinho aí para o Grupo Mais Livres, que é um e-book para vocês também, já está saindo do forno, por isso que eu fiquei também um pouquinho afastada, é que eu estava trabalhando nesses outros projetos, tá bom? Mas logo, logo vem novidades legais aí pra gente. Então eu conto com vocês no canal Mais Livres do YouTube. Curte, se inscreva, compartilhe, tá bom? E vamos levando esse amor, esse conhecimento aí, chegando a lugares aí que a gente nem sonha onde essa internet é capaz de nos levar, não é mesmo? Até breve.